Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Nailson. Vamos dar prosseguimento à resolução da atividade que a gente iniciou na aula, na primeira parte da atividade. Bom, nós temos aqui o exercício extraído do livro do Antônio Crespo, né? Então nós temos aqui o apurado de dados referente à estatura de 40 alunos, no qual nós já utilizamos todos os critérios, tá, para a confecção da nossa tabela, tá, dividindo os dados em intervalo de classe. Bem, realizada a primeira parte, né, nós teremos aí a nossa tabelinha de distribuição de frequência com um intervalo de classe. Tá? Então, usando toda a parte metodológica, nós teríamos essa classificação aqui já com a tabulação respectiva a cada intervalo. Okay? Então, para a gente resolver os questionamentos contidos na questão, tá? Então vamos fazer aí adições à nossa tabela, tá? Aproveitar a organização da tabela para estruturarmos uma maneira de resolvermos os questionamentos de uma forma mais bem estruturada. Tá? Então nós acresceremos a nossa tabela algumas colunas. Tá? O ponto médio da classe, xi, né? Que a gente vai chamar ele de xi, que ele é o somatório dos limites inferiores mais superior de cada classe, tá? Dividido por 2. Tá? Então, para cada classe aqui, a gente vai pegar esse valorzinho, tá? De tal forma que a gente tenha esse valor médio. Esse valor médio aí é interessante, até porque nós utilizaremos em outros cálculos aí da estatística. A frequência relativa, tá? O FRI, tá? Que é a utilização aqui da frequência sendo posta de forma relativada, tá? Ao total. Então, ele é um percentual. Tá? Então, aqui, por exemplo, o primeiro é 4, né? Para a primeira classe, 4 dividido por 40. O da segunda é 8 dividido por 40, de tal forma que a gente faça essa mesma repetição aí, né? Para cada linha da nossa tabela. A frequência acumulada é o F'I, né? A frequência acumulada para cada intervalo de classe. Tá? Então, para a primeira classe, nós não temos nenhuma frequência anterior. Então, o somatório na frequência acumulada aqui na primeira condição seria 4. Já para a segunda, seria 4 mais 9, tá? Totalizando 13. Para o cálculo da terceira, nós teríamos 11 mais 13, totalizando 24. Tá? E assim por diante. Frequência relativa, acumulativa, é o F'I, tá? É tão somente a frequência acumulada, tá? Relativada. Então, nós vamos pegar o valor encontrado aqui nessa coluna e vamos dividir aí pelo total de dados registrados. De tal forma que também esse valor aqui é um valor percentual. Bom, nós já já dividimos nossos dados em classes, em intervalo de classes, fizemos a tabulação para o cálculo da frequência simples, tá? E agora nós calcularemos para cada linha, né, o ponto médio para cada intervalo de classe. Após isso, né, trataremos aí da frequência relativa, a frequência acumulada e a frequência relativa acumulativa. Bom, resolvendo matematicamente cada linha, tá, dos nossos dados, nós teremos o preenchimento da tabela da forma como está estruturada aqui. Então, como a frequência relativa ela é percentual, então percebam que ao final, né, o somatório da frequência relativa, ela obrigatoriamente tem que dar 1. Ok? Então aqui nós teremos o valor final 1. Da mesma forma que a frequência acumulada, né, aqui ele sempre acaba com a quantidade de dados, né, e também finaliza aqui na nossa última classe, né, o valor 1 também. Ok?
Então vamos resolver, tá, os questionamentos iniciais. Qual o intervalo de estatura que pertence à segunda classe de frequência? Então nós temos aqui a nossa tabela, aqui nós temos a contagem aqui da nossa classe, tá? Então ele quer o da segunda classe, nós localizaremos aqui a segunda classe e aí responderemos aí aos questionamentos relacionados à segunda classe. Então ele quer saber, né, qual o intervalo de estatura que pertence à segunda classe de frequência. Então a estatura, como está sendo colocado aqui, né, vai de 154 a 158. Na segunda questionamento, quais os limites de classe para a segunda classe? Então o limite inferior é 154 e o limite superior 158. Qual a amplitude do segundo intervalo de classe? Bem, para todos os intervalos de classe, nós já calculamos, tá? Mas vamos fazer isso, né, bem didático, conforme está sendo sugerido aí no questionamento. Então, qual a amplitude? Então, a amplitude é sempre dado, né, pela referência, né, do valor referente ao limite superior do intervalo de classe, menos o limite inferior do segundo intervalo de classe. Então, nós teríamos aí, né, o valor igual a 4. Qual a amplitude amostral dos dados? Então, está aqui os nossos dados, tá? Variando de 154 a 173. Tá? E aí, para a gente calcular a amplitude amostral dos dados, nós precisamos localizar o maior dos valores, no caso aqui é o 173, e o menor dos valores, que no caso é o 150. Então, a amplitude amostral dos dados é 173 menos 150. Qual a amplitude total da distribuição em intervalo de classe? Então, a amplitude total da distribuição, a gente precisa olhar, né, para a nossa tabelinha, né, observando aqui quais são os limites inferiores e superiores divididos aí já em intervalo de classe. Então, fazendo essa observação, nós teríamos aqui o 174 como sendo o limite superior e o limite inferior, o 150. Então, a amplitude do nosso dado seria 174 menos 150, totalizando aí 24. A frequência simples para a segunda classe, né? Então, a gente olharia aqui a segunda classe, né? E observaria aí a frequência para a segunda classe, no caso aqui, o valor igual a 9. Qual o ponto médio para o segundo intervalo de classe? Então, nós já teríamos calculado aqui, né? Deu 156, mas estruturando aí a resposta, né? Nós teríamos aí, né? Igualmente o 156. Qual a frequência relativa para a segunda classe? Então, nós já temos aqui o também calculado, né? Mas aí, só para fins de exercício, nós teríamos que pegar aqui a frequência absoluta, né, para a segunda classe, e dividiríamos pelo número total de dados, né, ou o somatório da frequência, né, que no caso aqui é 40. Então, 9 dividido por 40, nós teríamos aí 0,225, ou 22,5%. Quantos alunos possuem altura inferior a 158? Então, percebam que nós temos aqui os intervalos de classe, né? Os intervalos de classe, e ele está perguntando exatamente a altura inferior a 158. Então, nossa tabelinha ela está estruturada, né, de tal forma que, aqui, por exemplo, no segundo intervalo de classe, né, ele vai de 154 a 158, mas não está incluso 158, né? Que é exatamente isso que está sendo perguntado na questão. Então, quantos alunos possuem altura inferior a 158 é o somatório, né,
dos alunos que possuem altura no intervalo de 150 a 154, ou seja, 4, mais a quantidade dos alunos que pertencem à classe entre 154 e 158, ou seja, 9. Então, 9 mais 4, 13. Qual o percentual de alunos com altura inferior a 158? Então, ele está perguntando o percentual, então nós poderíamos verificar já aqui na nossa frequência relativa, que nós teríamos aí a nossa resposta. Como ele quer inferior a 158, tá? Nós podemos fazer o uso aqui da frequência relativa acumulada, já que já compreende aí a classe anterior aqui. Tá? Então, são 13 dividido por 40 dá 32,5%. Próxima pergunta, quantos alunos têm estatura entre 158 e 162? Percebam que eu botei inclusive aqui, justamente para não ter dúvida, de que o 158 estaria incluso. Então, nós temos aqui, de imediato, a resposta valor igual a 11. Qual o percentual de alunos cujas estaturas são inferiores a 154? Então, inferiores a 154, nós temos 4 alunos. Ele quer saber de forma percentual, então 4 dividido por 40, totalizando aí 10%. Próxima pergunta, quantos alunos têm estatura abaixo de 162? Então, olhando aqui para a nossa tabelinha, o 162 está aqui. Então, abaixo de 162 nós teríamos aqui 24 alunos, o que responde aí ao nosso questionamento. Quantos alunos têm altura não inferior a 158? Então, percebam que essa conta ela pode ser feita de forma complementar, tá? Ou fazendo a contagem normal. Então, quantos alunos têm altura não inferior a 158? Quer dizer, a mesma coisa de que superior a 158. Tá? Então, nós poderíamos estruturar, 158, então nós teríamos aqui superior a 1,58, nós teríamos o 11, mais o 8, mais o 5, mais o 3. Ou, a gente poderia também fazer a conta ao contrário, Até 158 nós teríamos 13, 40 menos 13 daria exatamente a mesma coisa. Ok? Então, por enquanto é só. Tá, pessoal? Até a próxima.